fez, quando ainda ministro da Fazenda, antes de passar ali para o segundo dele ali, né, o Dario Duriga, mas o Fernando Haddad disse que o Brasil, claro, se preocupava com a questão da guerra, muito por causa da destruição ali da diplomacia, da linha diplomática, né, das negociações que estavam sendo feitas e foram ignoradas por Israel e Estados Unidos. Por mais uma vez, os Estados Unidos baterem ali na soberania nacional de um país, mas que em relação ao petróleo, ao Estreito de Hormuz, o Brasil ia acompanhar a situação toda, mas que ainda não sofreria as consequências de forma tão forte. Como que o Brasil está agora, Paulo, em relação a isso tudo? Afinal de contas, já é um mês de guerra e não tem fim previsto para ela. Veja, no plano da oferta de petróleo em si, que aliás é o principal produto de exportação do Brasil atualmente, para a China sobretudo, não é? O Brasil é um país sedentário, diferente do primeiro choque de petróleo em 73, do segundo choque em 79, dos próprios ayatollahs. O Brasil era extremamente dependente, nós importávamos 70%, 80% do nosso abastecimento interno em petróleo e refinávamos uma parte, mas continuamos ainda dependentes de produtos derivados do petróleo. Então, nós temos uma boa oferta interna de petróleo, mas como a Petrobras precisa seguir os preços internacionais, senão ela teria dificuldades financeiras com os seus acionistas, há um reflexo dos preços do petróleo sobre a oferta interna de petróleo, de derivados, de fertilizantes e outras coisas. Então, o impacto não é tanto sobre o abastecimento do petróleo cru, mas sobre o abastecimento de derivados, não é? Não apenas petróleo já processado, combustíveis, digamos, ou fertilizantes, que somos muito dependentes ainda, mas também o efeito nos preços. Nós não conseguiremos superar o efeito nos preços se a guerra se prolonga. E se existem efeitos maiores sobre a oferta global de petróleo no mundo, haverá uma alta inevitável do preço do barril, não é? Provavelmente não chegará a $200, como alguns alertaram, mas ele já está em mais de 110 e poderá ir a 120 ou 130, né? Já esteve nesse preço alguns anos atrás, né, quando o Chaves ainda triunfava, o petróleo a $140 e ele tinha muito dinheiro para distribuir aos seus aliados na América Latina. Mas haverá então esse efeito. Agora, há um efeito político e diplomático, né? O Brasil tinha boas relações com o Irã, fornecia muitos produtos, né, comprava pistache ou algumas outras coisas, mas sobretudo no BRICS. O Irã foi convidado pela China e pela Rússia a ingressar no BRIC. O BRIC original a 4, né? Brasil, Rússia, Índia e China. O BRICS a 5, com a adição da África do Sul em 2011. Mas, sobretudo, esse BRICS ampliado e agora o BRICS Plus com outros associados, que, na verdade, são muitas ditaduras, não é? Alinhadas aos interesses russos e chineses. Então, essa aliança, digamos, do Brasil, diplomaticamente com Rússia, sobretudo, com China, com o BRICS, né, o novo BRICS Plus, é uma aliança muito incômoda no plano diplomático do Brasil. Ou seja, o Brasil não é mais confiável para ser, digamos, um associado da OTAN, da qual os nossos generais, as nossas forças armadas dependem basicamente. Praticamente 4/5 da nossa oferta de equipamentos militares vem de países da OTAN, não é? A Suécia era neutra até 2 anos atrás, mas com a invasão da Ucrânia pela Rússia, ela ingressou na OTAN. Então haverá também protocolos militares de comunicações, de troca de informações e de fornecimento de equipamentos padronizados que vão entrar no esquema da OTAN. E a Suécia hoje faz parte da OTAN, não é? E o Gripen, que é um sucesso de produção no Brasil, não é? Um grande sucesso da nossa tecnologia, da cooperação, ele poderá ser em parte afetado, não é? Por essas novas disposições. Se os Estados Unidos se retirarem da OTAN, o que será impossível, acredito, mas digamos, se eles se afastarem do apoio financeiro, militar, aos seus parceiros europeus, basicamente da OTAN, o Brasil também terá que reajustar um pouco as suas linhas de comunicações, de cooperação, de consulta e coordenação em matéria de informações, lavagem de dinheiro, não é? Combate ao crime organizado no plano transnacional e fornecimento de equipamentos militares. Então, o Brasil não está isento de efeitos diretos e indiretos do atual conflito na sua economia, no seu cenário diplomático, nos seus acordos internacionais. E o governo Lula tem sido
nos últimos tempos, bastante cauteloso, não é? Por exemplo, em relação à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, nas últimas 2 reuniões do BRICS, não houve nenhuma declaração. É como se a Ucrânia não existisse para os países do BRICS, não é? Os ministros não conseguiram se entender sobre um comunicado, porque, evidentemente, a Rússia se opõe a que ela seja mencionada como parte agressora, o que ela é na guerra da Ucrânia. Paulo Roberto de Almeida, diplomata brasileiro, cientista político, que vira e mexe a gente chama aqui para conversar com a gente e trazer todo o conhecimento dele e a experiência. Muito obrigada, viu, Paulo? É sempre muito bom. Muito obrigado, Natália André, pelo convite e espero que os próximos 750 audientes completem a sua lista de 4 milhões. Você ajudou muito a gente aqui a gente se aproximar dos 4 milhões. Valeu, Paulo. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. É isso, já passamos das 9h30, mas ainda cabe nesse Acorda Metrópolis mais um pedido para você se inscrever